Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical e no programa de hoje estudaremos a lição de número 12 com o tema O papel da pregação no culto. Um tema muito importante, assim como todos os outros que estamos estudando ao longo destes 3 meses. Obrigado por sua companhia, por sua audiência neste momento do programa que está começando. Você pode compartilhar o link do programa se você está pelo YouTube. Você pode também enviar uma mensagem e dizer que o programa já está no ar pela TV Kairos, canal 7.1. Obrigado sempre por sua companhia aqui conosco. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. O texto áureo da lição de hoje diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. A verdade prática diz assim: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. A leitura bíblica em classe da lição a ser estudada hoje está na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, o seu filho Timóteo, no capítulo de número 4, o versículo 1 até o versículo de número 5. Acompanhe a leitura. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrios em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Vamos aos objetivos desta lição, que são sempre 3 objetivos, e hoje o objetivo primeiro desta lição é apresentar o ministério da palavra e seu propósito. Depois, enfatizar a importância do ministério da palavra e, em terceiro lugar, explicitar a fundamentação do ministério da palavra. Já no primeiro bloco do programa, nós iremos estudar o ministério da palavra e seu propósito. Nós iremos analisar 3 subtópicos neste primeiro bloco do programa, onde nós vamos aprender sobre a pregação como proclamação. Também iremos analisar o caso emblemático de Lídia, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. E, por fim, iremos concluir este primeiro bloco falando sobre a pregação como instrução. Maravilha, que bênção! Portanto, nesta lição, nós iremos aprender a importância da pregação no culto. Nós iremos refletir sobre este tema, sobre o propósito da pregação e analisando sobre o viés da cristologia e também de todos os aspectos que envolve a pregação cristocêntrica a partir de uma verdade centrada na mensagem de Cristo Jesus. Com muita alegria está aqui comigo para comentar esta lição o pastor Lucileno Cavalcante, o evangelista Wallace França, que serão pelo Senhor usados para então compartilhar conosco aquilo que o Senhor tem entregue a eles. Evangelista Wallace França, seja mais uma vez bem-vindo ao programa, Paz do Senhor. Uma lição maravilhosa onde nós iremos aprender sobre a pregação, o seu propósito, o seu objetivo no culto. Perfeito, pastor Epaminondas, Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor Jesus, pastor Leno Cavalcante.
É muito bom estar aqui de volta nessa bancada abençoada e abençoadora. Hoje nós trataremos de um tema talvez o mais relevante. Pode não ser talvez o tema mais atraente, mas sem sombra de dúvidas o tema mais relevante de todo o trimestre, que é falar da própria palavra, dessa palavra íntegra, inerrante, cristalina e que tanto transforma a vida das pessoas. Portanto, acredito que será de grande aprendizado, será uma grande honra e com certeza os telespectadores também serão alcançados por essa ministração. Maravilha. Pastor Leno, Paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao programa. E hoje, como o Alan aqui falou, uma lição onde nós vamos partir do ponto de vista da praticidade, que é a prática ali da pregação. E nós vamos, a partir desta lição, compreender alguns aspectos muito importantes, reafirmar outros, e também até, o Alan, tirar algumas arestas, que são hoje apresentadas na pregação da pós-modernidade. Mas, pastor Leno, assim, de forma introdutória, gostaríamos que iniciássemos falando sobre a pregação. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, paz do Senhor evangelista Wallace, todos os nossos irmãos também, coordenador de escola dominical, professores, alunos. Essa lição ela é maravilhosa, Realmente ela, sendo a penúltima lição, traz para a gente esse elemento, que faz parte do culto, que é a ministração da palavra de Deus e que, como o próprio texto da nossa leitura bíblica, ele apresenta que nesses últimos tempos sofreria ataques e uma série de distorções que hoje a lição ela traz para nós assim, essa elucidação do sentido, da essência, da importância da palavra de Deus. Maravilha. Vamos iniciar, pastor Leno, então, falando sobre o propósito do Ministério da Palavra, que aqui é apresentado como sendo a pregação uma proclamação e que tem esse condão, essa capacidade de revelar Deus e conduzir aqueles que estão ouvindo a pregação ao próprio Cristo. Sim, pastor. O Ministério da Palavra ele tem esse propósito, de proclamar esse conhecimento de Deus. Nós sabemos que o ser humano, ele tendo sido criado por Deus, conheceu a Deus lá no princípio, mas por conta do pecado, o pecado ele acabou tirando esse conhecimento íntimo do homem com Deus, ou de Deus. E Deus, pela sua infinita graça, ele inspira os escritores bíblicos na revelação, na sua autorrevelação escrita através da palavra de Deus. E aí a nós hoje é dado o privilégio de proclamar esse conhecimento de Deus através da palavra de Deus. Então, o Ministério da Palavra ele tem esse propósito, um desses propósitos que é a pregação, ou seja, a proclamação da verdade bíblica, do conhecimento de Deus que é trazido através da palavra do Senhor. Que o escritor aqui, o autor, ele resume como revelar Deus às pessoas, trazer esse conhecimento de Deus que o homem por si mesmo ele não é capaz de conhecer, mas pela palavra, pelo Espírito e pela pregação da palavra ele conhece a Deus. Muito bem. E aí, evangelista Wallace França, dentro dessa perspectiva do Ministério da Palavra e seu propósito, nos é trazido pelo autor aqui um caso emblemático, que é lá da conversão de Lídia em Atos capítulo 16. Veja que quando Paulo está pregando ali a palavra, a gente percebe exatamente esse primeiro subtópico acontecendo na prática, Deus sendo revelado pela pregação de Paulo. Sim, perfeito, pastor Epaminondas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve também a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 16, é um versículo muito conhecido de todos nós. Ele diz que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Não só isso, mas outros atributos. E o apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso,
ele vivencia isso na prática. Então, quando nós analisamos o caso de Lídia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 14, que é o que o autor traz para a gente, nós temos várias reflexões a respeito. Primeiro, nós estamos falando de uma cidade que é a primeira cidade da Europa alcançada pelo Evangelho. Nós verificamos muito isso no livro de Atos dos Apóstolos. Mas nós entendemos que a proclamação naquela situação era uma proclamação especial. O autor do texto bíblico diz que era um sábado e a cidade de Filipos ela não era alcançada historicamente por muitos judeus. Apesar de haver muita mistura greco-romana em termos religiosos, historicamente não se fala que era uma cidade totalmente ocupada ou feito morada por judeus. E o apóstolo Paulo encontra aquele local, às margens de um rio, para a pregação do Evangelho. Veja que Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos, não diz que o fato ocorreu numa sinagoga. Lucas não diz que estavam reunidos homens. Lucas diz que era reunião de mulheres. E Lídia estava ali, proveniente de uma cidade que nós conhecemos, da cidade de Tiatira, uma das cidades que contemplam as 7 igrejas do Apocalipse, mas uma vendedora, uma empreendedora de linho, de perfumes, etc. E o apóstolo Paulo aproveita aquele momento para proclamar o quê? As boas novas da salvação, para proclamar o Evangelho. E nessa situação, pastor Epaminondas, nós verificamos, fazendo um link do contexto histórico de Atos 16, com o que ele escreve na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 16, nós depreendemos que o apóstolo Paulo ele não só proclamou, como ele também ensinou. Porque o apóstolo Paulo fala que a palavra de Deus ela é proveitosa para ensinar também, corrigir e redarguir. Então aqui nós já temos, pastor Epaminondas, um ponto primordial de início de uma compreensão de um conhecimento macro, que a proclamação do Evangelho ela tem que estar voltada para o quê? Para o conhecimento da doutrina, para o conhecimento das Escrituras. Isso ele dominava e dominava muito bem. E nós dizemos isso a ponto de início de conversa, por quê? Porque nós veremos que ao longo do estudo do tópico 2 e do tópico 3, que essa doutrina está sendo preterida em detrimento de pregações midiáticas. Portanto, o apóstolo Paulo, esse apóstolo paradigma do Novo Testamento, ele se apresenta aqui no contexto de Atos 16, ensinando, proclamando e ensinando para Lídia e suas companheiras, e ela é, sem sombra de dúvidas, a primeira mulher europeia a ser evangelizada pela proclamação do Evangelho. Pastor Leno, evangelista Wallace, que no contexto da lição aqui, do ponto de vista prático, é exatamente isto que ocorre quando o pregador está ministrando a palavra de Deus ali, no púlpito, e os pecadores, os não crentes, ouvem a palavra, e o Senhor abre o coração das pessoas, ao ouvirem a palavra. Mas aí tem um detalhe, entra o papel do pregador. O pregador, ele precisa ler o texto, ele precisa explicar o texto, porque é a partir da explicação do texto, que vem o entendimento daquele que está ouvindo. E aí o Espírito Santo opera, abrindo o coração, como o coração de Lídia foi aberto, enquanto ela ouvia a pregação. E aí corrobora com o que Paulo disse, pastor Leno? Lá em Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É verdade. O proclamador do Evangelho, ele é e deve ser totalmente dependente do Espírito de Deus. E essa dependência, ela vem, sim, através, não é simplesmente de um passe de mágica, mas é uma dependência através de uma vida de oração, através de uma vida de meditação da palavra, de estudo da palavra, e no momento em que vai proclamar o Evangelho, o poder de Deus, através do Espírito Santo, através do poder da palavra, ele penetra e faz com que aquilo que a palavra de Deus ela nos diz também, o apóstolo Paulo escrevendo, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam, mas no momento em que a palavra é anunciada,
essas escamas dos olhos caem e essas pessoas passam a entender e compreender o Evangelho. Ótimo. Pastor Leno, evangelista Wallach, aqui na lição tem um auxílio teológico, uma mensagem pentecostal que exatamente vai na linha de entendimento daquilo que o pastor Leno acabou de colocar. O comentarista diz assim, ele está citando a obra O Pastor Pentecostal. Ele diz assim, o Wallach, a Igreja Pentecostal, conhecida como Assembleia de Deus, é um movimento que começou sobrenaturalmente em resultado do poderoso derramamento do Espírito Santo, né? Desde o seu início, Deus tem abençoado esse movimento porque é dependente dele, ou seja, do Espírito Santo. É guiado pelo Espírito Santo, orientado pela palavra de Deus e usado para alcançar este mundo necessitado de Jesus Cristo. Então, o pregador, quando ele está ali, né, fazendo uso da palavra de Deus, expondo a palavra, pregando a palavra, ele está ali debaixo de uma capacitação, de uma unção, de um mover do Espírito Santo, para que as pessoas que ouvem, elas sejam, então, ali tocadas a que se arrependam e venham a Cristo. Sim, é interessante nós observarmos, e esse subsídio teológico ele é muito relevante, porque quando nós estamos fazendo o uso da verdadeira doutrina, porque doutrinas existem várias, mas quando nós fazemos o uso da verdadeira doutrina, a extração verdadeira do texto bíblico, da palavra de Deus, nós estamos certamente acobertados por uma autoridade diferenciada, uma autoridade espiritual. E ali no púlpito, muitos não compreendem essa expressão, mas ali no púlpito, manuseando essa palavra, nós fazemos o papel da boca de Deus ali naquele momento. Então, portanto, está cobertado de uma autoridade. Mas é interessante, pastor Epaminondas, nós percebermos que essa autoridade lá espiritual, no momento da pregação da palavra, isso já é do ponto de vista prático, ela não pode ser confundida com o sentimentalismo. Quando o pregador ele passa a confundir isso com o sentimentalismo, ele foge da exegese bíblica, ele foge do texto sagrado, ele foge da verdadeira doutrina e passa a expor um contexto midiático. E os pastores, pastor Epaminondas, isso é um comentário que o pastor José Gonçalves traz muito bem no seu livro de apoio. Logo na primeira parte dessa lição, ele trata justamente disso. Nós temos o pastor pentecostal, aquele que cuida daquelas ovelhas, ministra na sua congregação, mas que eles estão sendo preteridos por pregações midiáticas num púlpito adornado. Ou seja, mensagens hoje na internet nós temos centenas e centenas de milhares. E a verdadeira mensagem às vezes é deixada de lado. E o pastor Zé Gonçalves diz que inclusive o próprio pastor daquela congregação, aquele próprio líder, está sendo deixado de lado por conta de uma pregação midiática. E nós percebemos um alvorecer desse movimento, sobretudo quando do início da Covid-19, onde nós tivemos o fechamento dos nossos templos, das congregações, e nós passamos a acompanhar aquelas pregações através das mídias sociais. E aí nós percebemos um verdadeiro desvio que vai ao encontro do que o pastor está, no nosso subsídio teológico que nós temos aqui hoje. Então, foge da sã doutrina, mas quando é pregada a verdadeira palavra, aí sim o pregador estará cobertado de autoridade e certamente, se a pessoa estiver com o coração aberto, como o Lídia estava naquele momento, ele será alcançado pela boa e poderosa palavra de Deus. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, o terceiro subtópico, a pregação como instrução, né? Após a recepção da palavra de Deus, aquele novo convertido ele precisa ser instruído. E a pregação, a instrução, aqui no caso o ensinamento, nós podemos muito bem dizer que quem está ensinando está também pregando, porque está proclamando, e quem está pregando está ensinando. Mas a forma de expor, né, acaba que tendo algumas características e nuances um tanto quanto distintas, mas o conteúdo é o mesmo, não é, pastor Leno? Então eu gostaria que o senhor comentasse sobre a pregação como instrução. Excelente observação, pastor Epaminondas. Realmente, a proclamação, ela traz consigo o mesmo conteúdo do que é ministrado no ensino. Então, por essa razão, toda proclamação do Evangelho, ela tem que ter também um caráter de instrução, né? Porque está revelando a verdade,
No entanto, realmente, há momentos e momentos em que a palavra ela é explicitada. E no momento em que, quando o cristão ele recebe a palavra, ele crê na palavra, só que não para por aí. Precisa ser instruído cada vez mais na palavra. E esse processo, né, de instrução, de educação, né, desse cidadão dos céus, né, como nós costumamos dizer, ele é um processo que é por toda a vida e deve acontecer na vida de toda a igreja, né, esse momento de instrução. A instrução, ela serve para firmar o crente, a instrução ela serve para edificar, para preparar, para defender as verdades bíblicas, serve como livramento, como correção, serve para capacitação para o trabalho, né, na obra de Deus e para santificação, né, também. Então, assim, é essencial esse momento de instrução da palavra de Deus. Eu vejo, amado, que aqui o autor ele traz aqui alguns pontos muito importantes aqui que é necessário o professor ele enfatizar. Primeiro, Jesus ele deu o exemplo, né, de que sempre que podia ele se assentava com os discípulos e ensinava aos seus discípulos. E em todo momento que tinha oportunidade, e aí aquele Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, né, aquele sermão maravilhoso do mestre, né, traz assim ensinos poderosos, e isso é um exemplo do que Jesus fazia. O apóstolo Paulo também, né, durante as suas viagens missionárias em que ele proclamava o evangelho, ele também, em determinados lugares, ele passava um pouco mais de tempo, como lá em Éfeso, né, como em Corinto, né? Então ele também se preocupava com essa necessidade da igreja. E aqui o comentarista também ele enfatiza a questão da preparação do obreiro, né, que era um critério, na verdade, para aquele que era chamado ao santo ministério, ser apto para ensinar. E ensinar é algo que exige tempo, exige dedicação, né, exige um esforço por quem se propõe a ensinar. E eu costumo dizer que o professor de escola dominical ele tem uma tarefa sublime, né, de auxiliar o pastor no ensino da palavra de Deus. Então, assim, é um cargo de grande excelência, ser professor da escola dominical, né? E isso realmente exige muito mais de quem exerce esse ministério. Exige tempo, renúncia, né? Estudar não dói, né? Estudar dói. E, enfim, quem se propõe a exercer o ministério do ensino deve fazer com excelência e com dedicação, conforme Paulo disse aos Romanos, capítulo 12, versículo 7. Quem ensina, que se dedique, que se esmere em fazê-lo. Nós vamos concluir este primeiro bloco. Nós aprendemos sobre o ministério da palavra e o seu propósito, e após o intervalo nós iremos aprender sobre o ministério da palavra e a sua importância. Portanto, não saia daí, você sabe, o intervalo é muito rápido. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos com o programa Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos estudando a lição 12ª, onde nós estamos analisando sobre o papel da pregação no culto. Estamos finalizando este trimestre, esta é a penúltima lição. Daqui a pouquinho
estaremos adentrando a mais um trimestre de lições bíblicas, mas hoje vamos continuar falando sobre o papel da pregação no culto e agora nós iremos aprender sobre o ministério da palavra e a sua importância. Na sua tela você tem aí os subtópicos que nós iremos analisar a partir de agora. O ministério da palavra e sua importância nos é apresentado aqui, em primeiro lugar, a importância da edificação da igreja, depois a importância em formar valores, ou seja, na formação de valores, e resistindo diante de uma cultura sem Deus. Daí a importância da pregação nos é apresentada nestes 3 subtópicos pelo comentarista da lição, o pastor José Gonçalves. E aqui eu quero chamar os comentários do evangelista Wallace França, para que nós iniciemos este segundo bloco, Wallace, falando sobre o ministério da palavra e sua importância no que diz respeito à edificação da igreja, né? Percebe-se que o ministério da palavra tem um papel assim extraordinário nessa edificação, né? Nessa construção da igreja. Perfeito, pastor Epaminondas. Nós vimos no bloco passado, pastores, acerca da proclamação e da própria instrução. A proclamação, nós percebemos que ela é mais urgente, que ela demanda mais do ministério da palavra, mas ela deve ser acompanhada da instrução e também da própria doutrina. Isso é relevante nós pontuarmos aqui. E por que é importante nós pontuarmos aqui? Porque não basta proclamar, eu tenho que instruir. Instruir para quê? Para edificar. O autor aqui, ou a própria Bíblia Sagrada, poderia trazer palavras tais quais construir, levantar, esboçar, que é algo totalmente diferente de edificar. Quando nós tratamos sobre o verbo de edificar, nós estamos tratando das coisas grandiosas, das coisas relevantes, das coisas sublimes. E aqui nós estamos falando de uma obra que ela tem que se perpetuar, que é essa ministração, essa proclamação da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, no versículo 18, ele diz: até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Portanto, nós temos que cumprir esse papel, que é de levar essa palavra para a edificação da obra. Mas essa palavra ministrada, esse ministério da palavra, ele vai servir para edificar esse corpo, para que nós cresçamos em conhecimento, em sabedoria, para que nós atinjamos a estatura perfeita. Mas é também, pastores, um ministério que serve para iluminação espiritual da palavra, iluminação espiritual do próprio corpo de Cristo. Quando se ministra a palavra de Deus, você, como o próprio apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ela é capaz de educar, de redarguir, de ensinar, de exortar e, portanto, de iluminar. Iluminar o quê? Aquilo que está obscurecido. Aquilo que está obscurecido, ele tem que ser trazido à luz para que ele seja tratado. E a palavra de Deus, ela serve para isso, para essa iluminação espiritual. Acima de tudo, também, essa ministração da palavra, ela vai ajudar o quê? Do ponto de vista prático, a formação do caráter cristão. Se aquele cristão não tiver o caráter formado, mas vai servir para aperfeiçoá-lo. Por quê? Porque é o ministério da palavra que confronta o pecador com o pecado. É o que nós discutimos na lição passada. É esse ministério que vai ter o condão de chamar a atenção para o meu comportamento, para o seu comportamento, para o comportamento do nosso telespectador. Mas também esse ministério da palavra é um estímulo à fé. Como nós vimos o que aconteceu em Romanos no capítulo 10, o apóstolo Paulo escrevendo, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, parafraseando um texto já do período veterotestamentário, do período do próprio profeta Isaías. Mas também, pastores, o ministério da palavra, ele serve para promover a unidade. Aí quando nós falamos da promoção da unidade, aí sim, nós estamos nos lembrando da edificação do corpo de Cristo. Olha, se eu promovo a unidade, e essa unidade é um dos pilares fundamentais para que nós que pregamos, que fazemos parte de um único só corpo, aí sim, nós temos a plena convicção e a plena certeza de que realmente esse ministério, ele será capaz de promover isso. Não é o ministério de louvor, não é um outro ministério qualquer, é o ministério da palavra capaz de fazer tudo isso. E acima de tudo também, não menos importante, mas que nós tratamos aqui por último, é a questão da direção divina. É o ministério da palavra que vai dirigir os passos daquela congregação.
é essa escritura sendo ministrada, divinamente inspirada, naquele momento sendo ministrada com autoridade espiritual, naquele púlpito como nós tratamos no bloco anterior, é ela que vai direcionar o que aquele corpo realmente precisa. Portanto, nós acreditamos, pastor Epaminondas, que esse ministério ele é muito relevante, ele é muito importante para a edificação da igreja. Muito bem. E aí, pastor Lucileno Cavalcante, nós estamos, evangelista Wallach, na atualidade, nós estamos enfrentando uma ferrenha guerra cultural, né? Uma grande guerra cultural, e nesse sentido a pregação ela surge, né, nesse contexto atual, nessa pós-modernidade. O papel da pregação tem se tornado fundamental, né, pastor Leandro, contra esta guerra cultural, na formação dessa consciência cristã e daquilo que o comentarista chama aqui, né, da nossa cosmovisão. Pastor Leandro, fale sobre a formação dos valores a partir da pregação. Muito bem, pastor Epaminondas. O autor ele destaca muito bem essa batalha que a igreja enfrenta hoje, diante de tanta relativização da pregação, né, no meio cristão, onde estão sendo apresentados falsos evangelhos, né, falsos ensinos, que têm um caráter mais de autoajuda, tem um caráter mais de um evangelho social, de um evangelho em que as pessoas enfatizam mais a questão humanista, né, do que a própria vontade de Deus, a santidade de Deus que é expressa na palavra. É um evangelho místico, onde o evangelista Wallach bem colocou que a igreja ela é dirigida pelo Espírito Santo através da palavra, né? O pastor ele conduz o rebanho através da palavra, mas hoje em dia há movimentos que são guiados por revelações, supostas revelações, e isso tem trazido grandes males. Porém, de forma sorrateira também, e hoje em dia, na verdade, de forma bem ostensiva, tem se travado essa guerra cultural, que é uma inversão dos valores bíblicos, né, de forma a tentar levantar no meio da igreja valores controvertidos com aquilo que diz a palavra de Deus. Me fez lembrar, por exemplo, lá no livro de Esther, né, no capítulo 3, no versículo 8, quando aquele adversário do povo de Deus, chamado Amã, ele vai falar a respeito dos judeus para o rei Assuero. E ele diz assim, Esther capítulo 3, versículo 8, e Amã disse ao rei Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Então, esse espírito que havia ali em Amã, ele está presente nos nossos dias. Mais do que nunca, o povo de Deus ele está sendo perseguido pela sua posição, pelos seus valores. E isso, cada vez mais, por aquilo que nós entendemos da palavra, vai se acirrar. No entanto, a palavra de Deus ela nos orienta que a igreja, cada vez mais, ela, através do ensino da palavra, tem que permanecer firme, né, com os seus valores, com a verdade da palavra de Deus, muito embora seja na contramão de tudo que a sociedade ensina, que as universidades ensinam, mas a igreja ela deve permanecer firme e não relativizar os seus valores para que seja aceita de modo agradável pela sociedade, mas exercer sim um papel, né, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, né, que a igreja ela é a coluna e a firmeza da verdade.
Maravilha. Evangelista Wallach, cosmovisão significa visão de mundo, não é? Visão de mundo. A cosmovisão cristã é aquilo que nós enxergamos do mundo a partir do cristianismo, né? A partir das verdades de Cristo. Toda ideologia, Wallach, tem a sua cosmovisão, não é verdade? A nossa cosmovisão, nós pegamos os óculos a partir da Escritura, né? Sim. Com as lentes da Escritura para enxergar o mundo, não é isso, Wallach? É verdade. Então, nós, tratando da cosmovisão, nós já temos debatido, eu acho que umas 3 lições anteriores até agora, a gente vem tratando muito sobre esse aspecto. E a cosmovisão cristã, como o pastor Epaminondas disse, a partir da visão da ótica da palavra de Deus, ela tem sido bombardeada. Então, nós temos cosmovisões antagônicas, contrapostas. Então, quais são as cosmovisões que nos contrastam, que debatem conosco, que são contrárias à nossa cosmovisão? Nós temos o ecumenismo, o sincretismo, o progressismo, relativismo, marxismo cultural. E o que nós temos, pastor Epaminondas, atualmente? Além dessas cosmovisões antagônicas, nós temos essa guerra cultural voltada para uma guerra de narrativas. Então, por exemplo, não basta nós estarmos em pontos diferentes, antagônicos. Agora eu vou ter que consumir a parte contrária. E quem é que faz isso? Aqueles que nos contrapõem, aqueles que são contra o cristianismo, que são contra a palavra de Deus. Então, por exemplo, hoje, com as mídias sociais, nós tratamos sobre a guerra de narrativas. E nós tratávamos isso em off. E por muitos anos se usou um brocardo popular, uma linguagem popular, dizendo assim, uma mentira contada 1000 vezes, ela se tornará uma verdade. E muitas mentiras são propagadas em relação ao cristianismo. E muitas mentiras são propagadas por aqueles falsos cristãos que dizem estar ministrando a palavra de Deus. Então, são problemas graves. Então, nós temos ideologias que sequer nós podemos comentar aqui, porque nós podemos ter uma queda do nosso programa na internet. Nós temos jogos que contrapõem as nossas posições contra a prática do aborto. Nós temos posições contra a prática de relacionamentos muitos variados, e não basta que nós estejamos em pontos separados ou diversos, nós não nos consideramos adversários, mas o fato é que todas essas cosmovisões que nos contrapõem, elas vão tentar nos obstruir através de uma guerra de narrativas e através dessa guerra cultural que nós vivenciamos. Aí, evangelista Wallach, pastor Lenan, aí é que está, né? Muitos pregadores, por não desconhecerem a nossa cosmovisão cristã, a sua própria cosmovisão cristã, ou por não quererem, talvez, confrontar, né, essas outras cosmovisões aí contrárias à palavra de Deus, eles acabam, pastor Leandro, adaptando, né, a sua linguagem para, podemos dizer assim, um evangelho light, suavizado, uma mensagem suavizada, uma pregação não tão cristocêntrica, que é o tema do próximo bloco, pastor Leandro. O pregador que está nos assistindo agora, o professor de escola dominical, o ensinador, o pastor, tem que se atentar para esse fato aqui, pastor Leno, de que a pregação, ela tem uma cosmovisão, a pregação, ela tem valores que são transmitidos, e esses valores, eles não podem sair das 4 linhas da Escritura Sagrada, pastor Leno. É verdade, pastor. Ouvindo aqui o evangelista Wallach, a respeito dessas ideologias, eu pude observar que há uma tentativa de conciliar a cosmovisão bíblica, né, cristã, com essas ideologias ou diversas cosmovisões atuais. O sincretismo é um problema sério. Exatamente. Né? Sincretizar essas cosmovisões aí. E, de certa forma, se utilizam de uma teologia distorcida para tentar
haver uma conciliação. Para ter uma aparência de cristocêntrica, né? De bíblica, né? Exatamente. E de forma a afirmar ou, vamos dizer assim, legitimar. Essa é a expressão. Exatamente. Legitimar. Legitimar práticas que dentro da palavra de Deus são refutadas, são condenadas, né? E não se adequam ao genuíno evangelho, ao genuíno ensino da palavra de Deus. Pastor Epaminondas, me permita um comentário. Essa semana eu vi um comentarista tratando, eu achei bastante relevante, assim, sobre o ponto de vista da própria doutrina. Ele diz que a ortodoxia nós já temos, que é a doutrina verdadeira. Está faltando a ortopraxia, que é a prática correta e vivenciar daquela doutrina. Então, por exemplo, hoje nós estamos tratando do ministério da palavra e nós estamos falando diretamente daqueles que fazem uso da palavra e do seu ministério, da pregação. Nós percebemos que está realmente, como o pastor Leno disse agora há pouco, está havendo uma distorção. Você vê o camarada ele pregando, ministrando a palavra de Deus, ele está com a doutrina correta nas mãos. Inclusive, às vezes ele está fazendo até o uso correto daquela ministração num texto muito conhecido e fazendo uma aplicação prática, mas você vê que a prática de vida dele não coaduna com a própria doutrina bíblica. Então, isso é muito importante. Ou seja, a ortodoxia dele está perfeita, está correta, né? A interpretação dele está excelente, a homilética, a exposição está em dia, mas, entretanto, a ortopraxia dele, a conduta dele, o viver dele diário, não bate com o que ele está pregando, né? Não bate porque ele vivencia o sincretismo, ele vivencia o relativismo, ele vivencia o progressismo, ele vivencia o marxismo, e quando vai para o púlpito, ele pega e vai ministrar a gosto do freguês, a gosto do cliente. Onde é que eu estou? Sou um pregador itinerante. Onde é que eu estou? Em que casa eu estou? Então, hoje eu vou ministrar essa palavra adocicada para esses membros. No comentário do livro de apoio, né, o Ali que até tocou, lá na primeira página, comentando essa lição, o pastor José Gonçalves disse, tem pregações para todos os gostos. É como um cardápio. Né? A pessoa vai lá e escolhe aquela que atende ali os seus anseios. Né? Mas esse não é o papel da pregação no culto. A pregação ela tem que ser, conforme nós vamos ver, bíblica. Para a gente concluir este segundo tópico, pastor Leno Cavalcante, resistindo diante de uma cultura sem Deus. Eu quero ler apenas Romanos 12, para vocês concluírem comentando. Romanos 12, eu vou pedir para o Albert Júnior colocar na tela, eu vou ler na Almeida Revista Corrigida. Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor Leno, existe aqui uma exortação por parte do apóstolo Paulo para que nós não nos conformemos com este sistema, com este mundo. Ou seja, há uma forma, né? Há uma cultura sem Deus, o Alan, que, pastor Leno, que nós estamos tratando aqui nesse segundo tópico muito bem. Essa cultura sem Deus, de alguma forma, ela quer fazer com que, né, a nossa cosmovisão ela se enquadre, né, dentro daquilo que o pastor Leno acabou falando, né, que era tentar associar uma coisa com a outra, ter aparência de bíblica, de cristocêntrica, mas que na verdade por trás tem ideologias maléficas. Sim, é verdade, pastor Epaminondas. Aquilo que o evangelista Wallace colocou, nós temos a verdade, conhecemos a verdade, mas a nossa prática de vida, aí vem o alerta do apóstolo Paulo, de que não haja uma adaptação, uma conformação com o padrão humano, com o padrão, melhor dizendo, o padrão mundano, né? E isso sempre foi um desafio para todos os servos do Senhor, né? A gente olha, por exemplo, para Daniel e os seus 3 companheiros lá na Babilônia,
eles são retirados ainda jovens, né, lá de Jerusalém, são levados cativos, mas são levados para o palácio do rei, para servirem o rei lá na Babilônia, longe de seus pais, estavam ali à disposição de toda aquela cultura globalizada que estava ali, uma mistura de costumes e práticas, porém, diz a palavra lá em Daniel, no capítulo 1, versículo 8, que eles colocaram no seu coração não se contaminarem com os manjares do rei, e nesse sentido não era só os alimentos, mas tudo aquilo que estava disponível para eles ali no palácio do rei, mas que não condizia com aquilo que eles aprenderam, né, da palavra de Deus. E souberam se portar, mesmo em meio a um mundo, uma sociedade corrompida, souberam se portar como verdadeiros servos de Deus e serem reconhecidos como servos de Deus, como pessoas diferentes. No próprio livro de Daniel tem na ocasião em que os 3 amigos de Daniel vão ali para a inauguração da estátua de Nabucodonosor, em que todos se prostram. E essa figura, ela exemplifica como é a sociedade hoje. Todos se prostram diante daquela imagem, diante daquela estátua que o rei ergueu, mas permanecem aqueles 3 jovens hebreus de pé, né? Eles não se prostram, mesmo que todos estivessem ali. Talvez alguém pudesse dizer para eles, não, mas todo mundo está fazendo, vocês podem fazer também. Vocês estão longe da terra de vocês, né? E na verdade, eles permaneceram em pé, foram para a fornalha de fogo, mas, como todos sabem, o Senhor estava com eles ali e os livrou. Não importando as consequências que isso os traria. Muito bem, vamos para o resumo deste segundo tópico. Nós aprendemos que o ministério da palavra de Deus traz edificação à igreja, forma os valores do crente e levanta aí uma grande muralha de resistência contra uma cultura sem Deus. Permaneça conosco, no próximo bloco nós iremos falar exatamente sobre o terceiro tópico desta maravilhosa lição, que é o ministério da palavra e sua fundamentação. Não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Você que chegou agora, ligou o seu televisor ou acessou o link do YouTube. Nós estamos estudando hoje a 12ª lição, portanto, a penúltima deste trimestre. E o tema do assunto da lição de hoje é o papel da pregação no culto, uma lição extremamente importante e fundamental para que a igreja continue a cumprir a sua missão e o seu papel de proclamar o reino de Deus. Vamos para o visor, onde nós temos aí o resumo deste terceiro e último bloco do programa. Nós aqui iremos aprender sobre o ministério da palavra e sua fundamentação. Nós iremos refletir que este ministério deve ser cristocêntrico, o ministério da palavra, portanto, deve ser cristocêntrico e também deve ser bíblico, deve ser cristocêntrico e deve ser bíblico. Nós, por cristocêntrico, iremos aprender neste primeiro subtópico, o que é um ministério fundamentado, né, neste aspecto, né, que deve ser cristocêntrico, ou seja, Cristo no centro. E aqui eu quero chamar o evangelista Wallace França para que comente sobre este primeiro subtópico. Perfeito, pastor Epaminondas. Hoje, quando nós tratamos sobre o ministério da palavra e da pregação, nós observamos que, se nós olharmos as redes sociais,
nós percebemos que há uma grande fuga deste alvo cristocêntrico. Nós percebemos que há divergência bíblica, mas às vezes até citação bíblica, mas não se fala em Cristo, se fala das experiências. Então, por exemplo, o nosso autor, José Gonçalves, ele diz que hoje os pregadores, eles às vezes priorizam mais contar sobre as suas experiências práticas, sobre o que faz, o que deixou de fazer. Nós não estamos dizendo que o testemunho ele se torna proibido durante a ministração. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que o problema é quando o seu testemunho ou as suas histórias de vida, elas passam a capitanear o tema central da mensagem. E o tema central da mensagem, por isso nós gostamos muito da forma como o assembleiano ministra a palavra de Deus, como tem sido fundamentada a nossa doutrina, que prima pela pregação da palavra de Deus em que Cristo é o centro. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer que não lhe resta nada senão a pregar a Cristo. E é esse Cristo crucificado. Então, qual é a mensagem do Evangelho que nós pregamos? É o Cristo que padeceu na cruz do Calvário por toda a humanidade. Quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 5 a 6, diz assim: E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Primeiro, ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Haviam sinais? Haviam. Mas primeiro eles faziam o quê? Eles ouviam. Ouviam o quê? A pregação das boas novas da salvação, onde Cristo era o centro. Quando nós analisamos as pregações hoje, nós debatemos no bloco anterior, que tem pregação para todo tipo de cliente e freguês, a depender do seu estado emocional, a depender da frase que você procure numa rede social, você vai encontrar aquela que se adequa. Mas a pregação hoje que nós estamos defendendo aqui é a pregação em que nós temos a doutrina bíblica, a doutrina correta, nós temos a ortodoxia, mas que Cristo seja o centro, ou seja, que ela seja cristocêntrica. Tem um teólogo, Martin Dietrich Bonhoeffer, ele diz assim: o pregador deve ficar seguro de que Cristo entra na congregação por meio das palavras que ele proclama das Sagradas Escrituras. Ou seja, se eu estou ministrando aqui e eu não toco no nome de Jesus Cristo, se eu subo no púlpito e não dou nem a paz do Senhor Jesus, então nós corremos um sério risco de essa pregação ela não ser cristocêntrica. Então nós temos que ter esse olhar clínico, nós temos que manter um olhar vigilante. Por quê? Porque é necessário que durante a ministração, pastor Epaminondas, e eu testemunho muito isso no meu dia a dia, que eu gosto muito de ouvir o pastor Epaminondas ministrando a palavra de Deus, o pastor Elias. Por quê? Porque eles conseguem, pastor Leno, congregar a proclamação, que é o que nós vimos, com a instrução. Então, eles proclamam a mensagem com fervor, como é constantemente normal do pentecostal, mas eles instruem e eles cumprem o papel e seu fundamento, e que é o objetivo daquela ministração, que é trazer Cristo para o centro da mensagem e explicar aquilo que está sendo ministrado. Então, eu acredito que hoje é um dia de nós pontuarmos isso, daqueles que não estão fazendo, que passem a observar se estão realmente trazendo o Cristo para o centro da mensagem. E não é o Cristo, só o Cristo bonzinho, o Cristo amável. Não, é o Cristo justo, aquele Cristo que participará, que capitaneará vários e vários julgamentos. É aquele Cristo que levará o seu julgamento durante o período tribulacional, é o Cristo que vai estar julgando as nações, é o Cristo que estará no grande trono branco com toda a igreja, julgando todos os ímpios. Então, é esse ministério da palavra que nós estamos tratando aqui, que prega esse Cristo crucificado e esse Cristo santo e esse Cristo justo. Muito bem. Evangelista Alan, que a gente percebe, pastor Leno, na atualidade, que em muitos púlpitos a pregação ela está em crise. O Alan que abordou de forma brilhante aí como que muitos pregadores, ao se posicionarem para pregarem a palavra de Deus, pregam tudo, menos, né, a Cristo. E aí,
como pregar um sermão, uma mensagem cristocêntrica. O apóstolo Paulo, o evangelista Wallach, ele disse assim, escrevendo a seu filho Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, o pastor Leno já fez menção desse texto também, ele diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O pregador, né, ele precisa compreender que o centro do sermão dele, da mensagem dele, deve ser a mensagem de Cristo, conforme Filipe, né, pregava a Cristo. Quando o apóstolo Pedro, ele pregou o sermão pentecostal, o primeiro sermão pentecostal, lá em Atos, capítulo de número 2, veja que ele tomou por base um texto do Antigo Testamento, obviamente, né, era a Bíblia que eles liam, era o Antigo Testamento, era a Septuaginta, mas veja o que ele faz, o pregador Pedro. Ele pega um sermão, uma mensagem, como base no Antigo Testamento, e ele faz uma brilhante aplicação para Cristo. Uma mensagem cristocêntrica, onde Cristo é o centro, onde a doutrina de Cristo deve ser centralizada ali, e não os anseios das pessoas que estão ouvindo, e não a vontade do pregador, né, de querer falar aquilo que ele quer falar, aquilo que desabafar. Vai desabafar, ou que vai render popularidade, vai render os cortes, vai render likes e outros propósitos alheio ao que é posto na palavra de Deus. E aí, pastor Leno, o Ministério da Palavra tem uma segunda fundamentação. O Ministério da Palavra, além de ser cristocêntrico, conforme muito bem expôs aqui o evangelista Wallach, o Ministério da Palavra deve ser fundamentado na Escritura, né? O Ministério da Palavra deve ser bíblico, pastor Leno. É maravilhoso o Ministério da Palavra, né? Porque e tem esses dois grandes fundamentos, né? Cristo e a própria palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada. Eu aprendi desde cedo, pastor Epaminondas, e tenho certeza que vocês também, de que a mensagem bíblica, a mensagem a ser pregada, ela tem obrigatoriamente que ser bíblica, que se utilizar do texto bíblico. O autor aqui, ele traz aqui algumas críticas, né, a determinados pregadores modernos, pregadores virtuais, principalmente, né? E eu me recordo esses dias de ver uma jovem ministrando, e primeiro que não utiliza mais a Bíblia na mão ou diante de si. Ela só pega o microfone e começa a ministrar. E ela, a base da palavra que ela estava ministrando dentro de uma igreja, era uma comparação do crente com o celular, com o iPhone. E assim, nada de Bíblia. Tudo emocional, psicológico e sem um fundamento bíblico. E como o autor ele coloca, isso virou um modismo nos nossos dias. E é importante dizer que não só quem vai ministrar deve se utilizar da Bíblia, mas também quem vai ouvir, levar, conduzir a Sagrada Escritura, né, a Bíblia Sagrada. Né? Então, para que exatamente esta mensagem ela seja aproveitada por quem também está ouvindo. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo em dias que estão sendo muito difíceis. E o autor aqui, no livro de apoio, né, estávamos conversando sobre como está sendo muito edificante essa lição e esse livro de apoio. O autor ele coloca aqui na página 130 que hoje em dia esses determinados pregadores, eles é necessário que haja postagens, porque o ambiente virtual criou os viciados em mensagens. Olha, é forte essa expressão aí. É forte, porque são pessoas que vivem dependentes daqueles cortes, daqueles vídeos curtos,
né, de acordo com uma necessidade que esteja vivendo naquele momento. Então, e isso não traz aquilo que foi discutido, né, logo no início da lição, isso não traz edificação. Isso traz uma anestesia momentânea, mas que não resolve o problema daquele que precisa ser edificado na palavra, né? E o autor aqui nesse último tópico, né, ele destaca aqui também que a mensagem, essa mensagem, ela deve ser bíblica, né? Ela deve estar fundamentada no texto bíblico, e também eu queria trazer aqui uma passagem bíblica do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, em que Jesus ele traz aqui as últimas orientações aos seus discípulos, né? No capítulo 24, logo após ter ressuscitado, Jesus ele já está prestes a ascender aos céus, e ali reunido com os discípulos, no capítulo 24, versículo 44 em diante, ele diz assim: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus, nessas últimas instruções aqui, ele apresenta que o conteúdo daquilo que ele ensinou é bíblico. Ele destaca também que a missão dos seus discípulos era que se pregasse esse arrependimento, e ele diz, olha, vocês são testemunhas de tudo isso que aconteceu, agora é com vocês. A missão hoje nossa da igreja é dar continuidade e proclamar e ensinar as verdades da palavra de Deus. Mas Jesus ele deixa aqui nesse fechamento algo importante. Ele diz, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque nós, somente pela nossa capacidade, não temos como alcançar o êxito na pregação do Evangelho. Mas na dependência do Espírito Santo, sermos revestidos, e aqui Jesus ele fala do batismo no Espírito Santo, essencial para a proclamação do Evangelho. Evangelista Wallace, que para a gente concluir, aqui o pastor José Gonçalves, ele apresenta aqui este tipo de mensagem, né, vernizada de pregação, mas só tem aparência. Ele coloca que são mensagens que amasseia o ego, né, são mensagens que se destaca a performance, né, a ênfase está ali na performance do pregador, mas o conteúdo fica muito distante do conteúdo bíblico. Perfeito. O pastor José Gonçalves, ele utilizou alguns termos muito interessantes. Alguns podem até dizer que foi pesado, mas não foi pesado. Ele foi necessário. Nesse último tópico, ele fala sobre modismo, verniz de pregação, interesse financeiro. Ele fala em performance de púlpito. E isso é interessante nós observarmos, porque quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, isso nós vimos no nosso texto áureo, ele diz assim, pastor Epaminondas, que no versículo 4, capítulo 4, versículo 4, a segunda carta a Timóteo, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ou seja, naquela época já existia esse problema que nós estamos vivenciando hoje. Hoje nós estamos vivenciando esse problema sobre uma nova ótica, uma nova roupagem. Quando nós vimos aqui no capítulo 4, no versículo 4, quando nós começamos o nosso texto áureo, do nosso texto da leitura bíblica em classe, começa assim, conjuro-te. Ou seja, o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo para a celebração de um pacto, para a celebração de um contrato.
para que ele seja sóbrio, para que ele não se desvie da sã doutrina e para que ele cumpra o ministério de um verdadeiro evangelista. Exortando Timóteo para quê? Para que ele não caia nas fábulas passadas. Que fábulas era essa que o apóstolo Paulo estava se dirigindo? Ora, nós estávamos vindo de um império greco-romano. O que não faltavam eram fábulas enganadoras, contos, mitos, práticas teatrais, técnicas de púlpito, técnicas de teatro, técnicas de emocionalismo, hedonismo. Então o apóstolo Paulo já exortava naquela época. E é o que nós temos que ter em mente hoje. Quando o pastor Lucileno traz para a gente o poder da própria palavra em si, porque, pastor Epaminondas, nós que estudamos um pouco de homilética, de hermenêutica, nós vemos que, a depender do texto que você, a depender da escolha do esboço que você vai fazer, nós teremos várias reações, nós podemos fazer várias extrações, tanto do texto quanto das próprias pessoas que nos ouvem. Então, por exemplo, hoje nós estudamos o sermão temático, ou o sermão textual, ou o expositivo. Hoje, por conta daquilo tudo que se fez no passado, não era tão prática nossa, mas hoje nós estamos nos encaminhando mais para os textos expositivos. Por quê? Porque aqueles que primaram por um sermão temático, eles se desvirtuaram. Não, vou pegar um tema e vou pregar sobre esse tema. Deixa a Bíblia, como o pastor Lucileno diz, não, eu vou comparar o ser humano a um iPhone. Esqueço a Bíblia. Então, hoje, nós estamos primando por um texto expositivo. Que texto é esse? É aquele em que o pregador põe a Bíblia, lê o texto e pergunta o que diz, como diz, e explica para a plateia. Porque, pastor Leandro, pastor Cavalcante, a Bíblia Sagrada, por si só, ela já fala. Se eu pegar qualquer texto bíblico aqui e começar a ler só um capítulo, dependendo do capítulo, a Bíblia, a própria palavra de Deus, ela é capaz de emocionar, ela é capaz de chamar a atenção, ela é capaz de exortar. A própria palavra falando assim. Agora, claro, que nós somos um instrumento. Para quê? Um filtro, que a gente possa filtrar e explicar da melhor maneira para aquelas pessoas que necessitam. Historicamente falando, isso eu já falo já da nossa comunidade, da nossa congregação, a Assembleia de Deus, ela passou por vários processos, mas ela começou com as pessoas mais humildes que não tinham acesso à educação. Começaram a primar pelos sermões temáticos, para tentar explicar melhor para aquelas pessoas que não tinham acesso ao conteúdo. E essa prática desse sermão temático, ela foi desvirtuada e acabou se esquecendo da palavra de Deus. E hoje nós estamos fazendo o quê? Nós estamos resgatando essa parte do sermão expositivo. Para quê? Para que continuemos explicando e pregando a sã doutrina. Fica, então, pastor Leno, evangelista Wala, aqui claro, pela leitura bíblica em classe, que só existe pregadores de fábulas porque existem ouvintes que gostam desse tipo de mensagem, de fábulas, de mensagem que amassageia o ego. Nós, portanto, vamos encerrar este programa. Aprendemos hoje sobre o papel da pregação no culto, aprendemos sobre o Ministério da Palavra e seu propósito, o Ministério da Palavra e sua importância, o Ministério da Palavra e sua fundamentação. Neste último bloco, vimos que a fundamentação do Ministério da Palavra está fundamentalmente numa mensagem cristocêntrica e uma mensagem que seja extremamente bíblica. Nós queremos agradecer a Deus por sua vida, por sua companhia aqui conosco. Deus abençoe você, professor de escola bíblica dominical, você, coordenador de escola bíblica. Deus abençoe você, o trabalho que é desempenhado. Eu tenho certeza que há galardão para você lá naquele grande dia. Deus abençoe todos os companheiros pastores, a nossa audiência aqui em Marabá e também em todas as partes onde quer que alguém esteja acessando o link do YouTube, você está sendo alcançado pela palavra de Deus. Obrigado por sua audiência. Os irmãos aqui também de regiões próximas, vilas aqui próximas, o próprio campo pastoreado pelo pastor Leno, os irmãos ali da Vila Ponta de Pedras. Nós temos uma audiência muito boa, muito grande em Itupiranga do Pará, pastor Eunatan Viana,
Deus abençoe. Os irmãos de Morada Nova sempre nos encontram e afirmam, nós assistimos vocês lá e tal, o programa está uma bênção. Obrigado por sua audiência, tá bom? Por sua companhia aqui conosco. No próximo programa, na próxima semana, nós iremos concluir este trimestre maravilhoso e convidamos você a acompanhar a programação da TV Kairos. Obrigado à produção do programa, na pessoa do Albert Júnior. Nós agradecemos também ao pastor Salles, o pastor desta igreja, que sempre nos dá total liberdade para realizarmos este programa. E os nossos comentaristas que, sem eles, o programa não seria o mesmo. Agradecemos a Deus pela vida de vocês, que estão sempre aqui dispostos a contribuírem com o reino de Deus. Deus abençoe. Nós vamos concluir pedindo aqui ao evangelista Wallace França que nos despeça em oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo que foi ministrado nesta bancada, nesta mesa, acerca da tua palavra, acerca do teu reino. Senhor, que a tua palavra possa alcançar esses telespectadores, esses amantes da escola bíblica dominical, e nós aproveitamos, Senhor, a oportunidade para intercedermos por essas pessoas que nos assistem e agradecermos pela vida do pastor Salles Batista, que o Senhor tem colocado em seu coração o projeto da escola bíblica dominical na TV Kairos, canal 7.1. Esses são os nossos agradecimentos e as nossas petições em o nome de Jesus. Amém.